Olá, bom dia, uma ótima sexta. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. Câmara vai discutir metas fiscais da Prefeitura. Uma das audiências acontece nesta tarde. Multas em rodovias federais agora podem ser transferidas em aplicativo. Além da vacinação, Saúde vai adotar tecnologias para enfrentar a escalada de casos de dengue. 137 detentos não voltam a presídios do Vale após saída temporária. Atual ciclo de despoluição dos rios de São Paulo já tirou quase 900 mil metros cúbicos de detritos. Você confere também tudo o que foi destaque durante a semana. Essas e mais notícias no Boletim Câmara, que começa agora. A cada 4 meses, a Prefeitura de Taubaté apresenta aos vereadores e à população o demonstrativo do cumprimento de suas metas fiscais, ou seja, o uso do dinheiro arrecadado com impostos e transferido pelos governos do Estado e Federal. Uma das audiências acontece hoje à tarde, como conta o repórter Lincoln Santiago. A apresentação das metas fiscais da Prefeitura e dos demais órgãos públicos acontece hoje, dia 27, e na segunda-feira, dia 30, com as informações referentes ao segundo quadrimestre, ou seja, aos meses de maio a agosto deste ano. O cidadão é convidado a participar da audiência e, inclusive, se inscrever para usar a palavra e apresentar suas dúvidas ou sugestões relativas ao tema. Vamos aos horários. Hoje, a partir das 2 horas da tarde, será a vez de representantes do Instituto de Previdência do Município, o IPMT, da Universidade de Taubaté, a Unital, e das fundações universitárias. Na segunda-feira, dia 30, logo às 9 horas da manhã, representantes da Secretaria da Fazenda irão apresentar os dados da Prefeitura de Taubaté. As audiências públicas acontecem no plenário e são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Taubaté, pelo canal aberto 4.2, Claro TV Canal 4, site, YouTube e Facebook. Procure por @TVC Taubaté. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E por causa da transmissão da audiência na segunda-feira, que começa às 9 horas da manhã, o nosso Boletim Câmara vai começar um pouquinho mais cedo, a partir das 8h30. E damos sequência ao nosso Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito, para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, registra bastante movimento de veículos na chegada a Taubaté, na altura do quilômetro 8, e também na saída de Campos do Jordão. A visibilidade da estrada é boa, sem neblina. Já a rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, tem bastante movimento na saída de Taubaté. O restante da estrada segue bem tranquila e há um pouco de neblina no trecho de serra. Então, atenção do motorista. As informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. A rodovia Presidente Dutra não tem pontos de lentidão e o trânsito segue livre. Apesar da boa visibilidade, atenção e cautela são sempre necessárias. Lembre-se sempre de manter a distância segura do carro à frente e não extrapolar os limites de velocidade. Final de semana tá aí, né? Todos ansiosos para chegar no seu destino, mas vamos ter cuidado e respeitar as leis de trânsito para garantir a segurança de todos. Nós temos imagens também da rodovia Presidente Dutra. São imagens ao vivo, cedidas pela CCR. Esse é o quilômetro 110, na altura de Taubaté. Como vocês podem observar aí na tela, o trânsito está tranquilo, um pouquinho mais de movimento para quem segue sentido Rio de Janeiro, mas sentido São Paulo está bem tranquilo, não tem nenhum ponto de lentidão. Essas imagens e as informações são da empresa CCR Nova Dutra, que administra a rodovia. E chegou a hora de falar sobre a programação da semana que vem aqui na Câmara Municipal. Quem traz as informações para nós é a estagiária Isabela Vieira. A
próxima semana será curta, mas ainda assim haverá 13 eventos na Câmara. Isso porque na sexta-feira, dia 4 de outubro, é feriado municipal de São Francisco de Assis, o padroeiro da cidade. Com isso, a Câmara ficará aberta de segunda a quinta-feira. Confira agora tudo o que vai acontecer por aqui. Na segunda-feira, dia 30, a audiência pública irá debater as metas fiscais da Prefeitura a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Taubaté e as galerias abertas para a participação do taubatiano. Terça-feira, 1º de outubro, é dia de sessão ordinária, a partir das 2 horas da tarde, com a discussão de requerimentos e moções, votação de projetos de lei e a palavra dos vereadores para encerrar os trabalhos. Nesta terça, durante a sessão, acontece ainda a solenidade em homenagem aos protetores dos animais, com entrega de diploma para Leonardo Monteiro Chechel. O vereador Moisés Pirulito apresenta o discurso em nome da Câmara. E no domingo, dia 6 de outubro, a partir das 5 horas da tarde, você acompanha na TV Câmara Taubaté a cobertura completa de apuração dos votos, com convidados no estúdio analisando o resultado e toda a equipe de jornalismo trazendo notícias de todos os cantos da cidade. Obrigada, Isabela. E você é o nosso convidado para participar das atividades no plenário na segunda e na terça-feira, assim como assistir à cobertura das eleições com a gente no domingo. E eu quero convidar você que nos acompanha a participar aqui conosco do nosso Boletim Câmara. Não somente enviando a sua opinião sobre as notícias e as matérias que nós trazemos aqui, mas também sobre as iniciativas da Câmara Municipal, as solenidades, os eventos. Você pode participar conosco enviando as suas sugestões para o nosso boletim. O nosso WhatsApp para contato é o DDD 12 3625 9525. É esse número que aparece aqui na tela para você. Eu aguardo a sua mensagem. E a partir de agora, quem for multado em rodovias federais, mesmo sem estar dirigindo o veículo no momento da autuação, poderá utilizar uma ferramenta que vai facilitar a vida: o serviço Indicação do Real Infrator. Vamos às informações com o nosso repórter Lucas Levin. Todos os dias, milhares de condutores e veículos são fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal. Apesar de identificar as irregularidades e fazer as autuações, nem sempre os condutores que cometeram as infrações de trânsito eram de fato responsabilizados pela irregularidade. Isso porque os proprietários dos veículos autuados tinham que ir até uma unidade da PRF ou utilizar um formulário encaminhado junto à notificação para fazer a indicação do condutor infrator. Desde o início deste mês, esse processo está mais simples. A PRF também aderiu ao serviço Real Condutor Infrator. A plataforma permite que os proprietários dos veículos indiquem pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito as pessoas que cometeram as infrações. Dessa forma, a autuação e os pontos na CNH são transferidos para os reais infratores. O processo é rápido e a indicação feita pelo proprietário do veículo, via aplicativo de celular, precisa da confirmação do indicado como condutor infrator. Desde a implantação da nova funcionalidade, mais de 15 mil indicações foram registradas pelo sistema da PRF. O processo de transferência de multa para infrações cometidas em uma rodovia fiscalizada pela Polícia Rodoviária Federal é o mesmo adotado para autuações aplicadas pelos demais órgãos federais ou estaduais. O prazo para a indicação do real infrator segue sendo de 30 dias a partir da data da notificação da multa. Obrigada, Lucas, pelas informações. E agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com a nossa entrevista do dia e também com mais notícias. Olá, seguimos a nossa programação com a entrevista com o escritor e agente cultural Márcio Carneiro. No momento, ele se dedica ao projeto do livro Firmino, o Guardião da Fé. Vamos então entender quem foi o Firmino e a importância dele para a cidade. Seja muito bem-vindo, Márcio. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Então, Márcio, quem foi o Firmino e por que a história dele influencia a nossa formação cultural? Firmino foi um ex-escravizado que viveu aqui na cidade de Taubaté. Segundo o que os mais antigos contam, ele veio realmente da África, passou por um período daqui e foi uma pessoa encantadora em todos os sentidos. Ele saiu da fazenda e veio junto com o seu senhorzinho
para que o senhorzinho pudesse estudar aqui. Mas o que ninguém esperava é que o seu carisma excessivo conquistou Taubaté de um nível que todo mundo conhecia Firmino. Ele se adentrou à Igreja Católica, inclusive, pelo viés de São Benedito, e ele que, de certa forma, empregou na cidade a congada de São Benedito e todas essas questões relacionadas às festividades que nós conhecemos hoje da cultura popular. Foi um homem que se transformou numa frase: o bem e a virtude. E por uma questão de inveja, ele foi morto pelo capataz da fazenda. Então, uma história muito intrigante, assim, dentro de uma questão romanceada, muito importante, que relata um aspecto da cidade, não só de lá, como das situações culturais que a gente vive hoje. Porque influencia, assim como eu falei no início, diretamente as questões da cultura popular. Estima-se que ele esteve em Taubaté durante quanto tempo? Ele ficou pouco tempo, porque muito embora não exista registros, né, por conta de ter sido um escravizado, né, mas dentro da oralidade, da pesquisa que eu fiz e que está lá no livro, ele morreu por seus 29 anos de idade, né? E ele morreu no ano da abolição da escravatura. Exatamente no ano, algum tempo antes, né? Então ele passou por aqui, seus 25 anos ele esteve aqui, e foram esse pouco tempo que ele conquistou a nossa cidade e até hoje reverbera o nome do Firmino. Agora, naquela época, não era muito comum que pessoas negras exercessem essa influência na sociedade, né? Exato. Na sua visão, o que era o diferencial do Firmino para ele ter realmente conquistado essa influência na sociedade? A personalidade dele e a influência do Senhorzinho. O Senhorzinho, né, que era o Carlinhos, ele foi muito influente, porque ele foi filho de uma pessoa influente na cidade na época, os famosos barões de café que aqui existiam, né? Então era uma família extremamente tradicional que deu essa liberdade para que ele pudesse manifestar a personalidade dele, que a gente vê no livro que foi realmente uma personalidade única, né? Chega a ser até extravagante para aquela época, né? Na sua maneira de se compor, na sua maneira de se vestir. Carlinhos deu essa liberdade e o livro mostra uma situação bem interessante: o poder da verdadeira amizade. Então, acredito que essa dupla é que construiu, de fato, o nome do Firmino. E você disse aí que ele representava o bem e a virtude. Inclusive, lá no Jardim Santa Clara tem o Cruzeiro do Firmino, que é ali um espaço realmente dedicado à história do Firmino aqui na nossa cidade. Eu queria entender por que exatamente o bem e a virtude. Então, aquele cruzeiro, ele foi construído no dia da morte do Firmino. A população de Taubaté, especialmente algumas mulheres, levaram lá esse cruzeiro, construíram e ali começaram orações. As pessoas iam lá e se dedicavam a hora do seu tempo, às segundas-feiras, a essas orações. E aquilo teve uma crescente, né? Uma crescente que foi interrompida por um caputino na época, alguns anos depois. Mas o nosso primeiro prefeito fez uma cruz nova, de ferro, que a cópia dela é o que está lá hoje, né? E justamente por ele ter sido uma pessoa muito amável, segundo o que conta, segundo a pesquisa, uma pessoa que estava disposta a falar sempre o bem, disposta a ajudar as pessoas. Ele deu aula de folclore na escola aqui em Taubaté, mesmo sendo escravizado. Então, pela sua própria personalidade ligada às virtudes que ele tinha e ao bem que ele fazia, neste cruzeiro colocou-se uma placa: Cruzeiro do Firmino, pelo bem e pela virtude. Então acabou virando um sobrenome do Firmino: Firmino, bem e virtude. Esse dizer está lá nesse cruzeiro que você mencionou. E qual é a data da morte dele? Como eu disse, não tem registro, né? Hoje nós instituímos, através da Câmara Municipal, uma data em comemoração, que é o dia 17 de dezembro. Faz parte do calendário oficial hoje, né? Nós, enquanto fomos secretários, nós fazíamos toda a festividade. Hoje, infelizmente, não tem mais, mas a população continua
a fazer no aspecto religioso, porque o Firmino ele tem a influência não só cultural, mas também religiosa, e especialmente para aqueles que têm uma ligação com a cultura popular, que no caso hoje seria a Umbanda. Então eles vão lá, fazem os seus rituais, né, religiosos no cruzeiro e se comemora no dia 17 de dezembro. Bom, você falou aí dessa iniciativa das próprias religiões em continuarem, né, comemorando Isso. aí, celebrando a vida do Firmino. Isso. Qual é a representatividade dele para as religiões? Eu acredito que seja esse enfrentamento. A luta que ele teve contra o preconceito, a resistência e a resiliência. O fato de não desistir nunca. Mesmo tendo sido um escravizado, ele conquistou grandes feitos na cidade de Taubaté. E foi numa época onde estava nascendo a religião da Umbanda. Isso é uma coisa minha, né? Uma perspectiva minha. Então, justo onde estava nascendo, que foi em 1909, mais ou menos perto da onde o prefeito colocou o cruzeiro, então teve uma representatividade de a nascência, né, o nascente de uma religião e de repente uma cidade colocando um cruzeiro que é cristão em homenagem à morte de um negro. Então isso contribuiu demais, sabe? Sobre resistência, sobre resiliência e eu acredito que também a questão de ele ser a representação maior daquilo que eles estavam vivendo naquela época. A liberdade, né? A repreensão, porque ele foi morto por pura inveja. Então tem muitas coisas por trás do significado do cruzeiro do Firmino. E qual é o motivo da escolha daquele local para o cruzeiro do Firmino? Porque aquele local foi onde ele foi morto. Está um pouquinho deslocado. Segundo as informações, ele foi morto um pouquinho para baixo. Atrás exatamente da antiga Jumbo Eletro, né? Do Pão de Açúcar, ali, naquela rua. Próximo da onde tem o velário do cemitério de Santa Clara. É naquela redondeza que ele foi morto a pauladas. O rapaz ficou naquela expectativa da espera dele passar por ali e infelizmente aconteceu isso que eu estou te contando. Então, naquela redondeza, o cruzeiro, o primeiro cruzeiro, ele foi fincado onde hoje é rua. Aí, como a cidade cresceu, passou a rua por ali, ele foi modificado 5 vezes. E aí agora, por uma questão até de segurança, né? Nós colocamos aonde ele está hoje, que é envolto de uma pracinha e que não fica tão longe do envolvimento da morte dele. E nós temos registros da história do Firmino aqui na nossa cidade. Essa história também é abordada com a população de alguma maneira? Na oralidade, ela continua muito vívida, principalmente para os moradores da roça. Né? A minha avó, a história que eu escrevi foi muito inspirada nos contos que a minha avó me contava. É um histórico bastante interessante de um padre que estava fazendo milagres. E eu fui até esse padre no convento de Santa Clara e o padre pediu para fazer uma entrega espiritual no cruzeiro do Firmino. Esse foi o meu primeiro contato que eu tive com o cruzeiro do Firmino lá atrás, junto com a minha avó, né? Então essa questão de toda essa representação do Firmino, ela é muito importante, inclusive para o imaginário do taubatiano. Mas o Emílio Amadei Berengues escreveu um livro sobre tradições e lendas da cidade de Taubaté, porque acabou, por falta de registro físico, indo para o mundo da lenda, né? O registro que tem é uma fotografia do prefeito ao lado do cruzeiro e mais nada. E depois o Emílio Amadei Berengues, em 1976, escreveu esse livro com vários contos, e um dos contos é sobre o cruzeiro do Firmino, claro, a vida do Firmino que está ali. Eu tive com a filha dele, que é uma grande amiga minha, a Maria Helena Berengues, né, para poder estar conversando com ela, tentar adentrar mais profundamente para poder estar colocando no livro. Peguei algumas situações lá, mas de fato foi esse registro. Depois, se não me engano, o Carlos Gouveia também escreveu sobre no livro Histórias que Dona Benta Não Contou, né? E eu, através da oralidade, de ir, de buscar, de ir em terreiros de Umbanda, de ouvir, e fiz esse livro
que conta com 210 páginas. E o que a gente vai encontrar no seu livro ali? São histórias do Firmino, são histórias contadas por outras pessoas? Você conta toda essa trajetória dele? Tudo, conto tudo. Desde a África, o que aconteceu lá na África, né, do ato das pessoas estarem capturando, adentrando a tribo dele. Minha avó contava até isso. Ele vindo, a viagem do navio de lá para cá, a chegada dele no porto, no Rio de Janeiro, essa chegada que ele vem. Falo dos indígenas puris, que são extraordinários, são indígenas nosso, entre aspas, da nossa região. A chegada dele em Taubaté. Conto o Vale do Paraíba inteiro como que era na época, porque ele foi parando de cidade em cidade e chegando aqui, já o primeiro contato com o Carlinhos, e aí eu encerro no primeiro, não encerro na morte dele, não. Eu estendo um pouquinho no primeiro evento que nós tivemos, que foi chamado de Cortejo do Firmino, que tem até hoje. Então a gente pode concluir que o seu livro não é somente sobre a história do Firmino, mas também é sobre a nossa história, a história do nosso país, do nosso vale. Eu tentei trazer para nós aqui algo que, assim, a pessoa que não conhece o Vale do Paraíba, não conhece Taubaté, vai se encantar pelas belezas naturais que aqui existem no vale, né? Falo sobre Nossa Senhora Aparecida, a igreja, porque ele passa ali no momento, é um momento muito interessante. Então, além da história dele, sim, é uma visão poética do Vale do Paraíba. Agora eu quero falar um pouquinho do artista Márcio Carneiro. Você é multifacetado, né? Aborda a cultura aí de diferentes maneiras, através da dança, nas artes. O que te motiva a escrever e a eternizar essas histórias agora através de livros? Então, na verdade, eu sempre gostei também da escrita, né? Vim da dança, sou ainda da pintura, do desenho, mas eu vi que a escrita, ela tem uma comunicação um pouquinho diferente. Eu acredito que nós temos compartilhamentos no nosso cérebro diferenciado, né? Tá ali, as artes, ela comanda uma situação toda, mas cada estilo, né, pega um tipo de cognição. Então, por isso, achei importante estar colocando no livro, porque eu acredito que através do livro, as escolas vão poder mostrar de uma maneira melhor para as crianças a importância, a riqueza da nossa cidade. Assim como Monteiro Lobato também o fez. Monteiro Lobato era um grande pintor, mas deixou registrado o sítio do Pica-Pau Amarelo, pictoricamente falando, na escrita. Então, essa é a minha vontade. Eu já estou no 4º livro, esse é o primeiro a ser lançado, né? O próximo que já está na gaveta é o Lobisomem de Taubaté, que é um personagem que eu criei, e que o Lobisomem de Taubaté, na verdade, mostra a ingenuidade ainda do homem do campo da nossa cidade de Taubaté, que é tão peculiar e tão bonito de se ver. E, Márcio, a gente falou que você está trabalhando aí nesse livro, mas em que pé que está? Tem previsão aí para finalização dessa obra? Coincidentemente, eu recebi um e-mail ontem, né, que o livro já chegou na editora, porque foi para a gráfica, né, no dia de ontem, e que hoje, segundo eles, é uma editora assim muito organizada, né, até às 3 horas da tarde, eles já vão estar enviando o livro para mim. Então, o pé que está é que a semana que vem o livro já fisicamente estarão nas minhas mãos, e aí é preparar o lançamento digno como o Firmino merece e a nossa cidade também. Então, na verdade, a obra já está pronta. Você tem previsão de receber esse filho aí, hoje que é 27 de setembro. Isso, você vê que beleza? E o lançamento, como é que vai ser? Você já tem uma data, uma expectativa de como vai ser? Por uma questão de eu ter tido uma experiência não tão boa no passado, de um outro livro que eu lancei, e que os convidados estavam ali e o livro não chegava, então eu preferi o livro estar na minha mão fisicamente, aí sim eu vou ver a data para fazer o lançamento. Porém, eu já estou combinado com a OAB. Então, o primeiro lançamento será na OAB por várias situações. E uma dessas situações é a localização da OAB, porque ali foi a libertação dos escravizados na cidade de Taubaté, que é a rua de 4 de março. Então, eu vou para lá, provavelmente eu vá para os shoppings também, né? E aí, muito embora o livro não fale de religião, ele é especificamente história e cultura, também alguns terreiros de Umbanda entraram em contato comigo
porque faz parte do contexto do credo deles, para poder estar fazendo esse lançamento nesses locais. Então a gente vai percorrer até o final do ano com esse livro, se Deus quiser. Muito significativo, né? Porque a Rua 4 de Março justamente Exato. tem esse nome, porque foi um marco. Taubaté aboliu ali a escravatura antes mesmo do restante Exato. do país. E quem for ler o livro vai ver que o Firmino teve grande participação, né? Mas grande participação. Então, a gente está fazendo justiça. Essa é a realidade. Então, pelo bem e pela virtude, vírgula, com esse livro, pela justiça. Porque a gente tem que fazer a justiça do nome do Firmino. Eu vou um pouco mais longe. Se não tivesse um contexto de esse frade, né, caputino, infelizmente, tentar interromper a história do Firmino, talvez até a Igreja Católica abraçaria ele e o transformaria num santo pelas coisas que ele fez aqui no Vale do Paraíba. Mas é uma coisa minha isso aí, né? Márcio, eu quero então agradecer mais uma vez. Nos avise sobre a data do lançamento do livro para que a gente possa divulgar aqui no nosso Boletim Câmara. Desejo sucesso e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço muitíssimo. Obrigado. Obrigada. Essa foi a entrevista com o escritor e agente cultural Márcio Carneiro, que falou sobre a sua obra que está em andamento, o livro Firmino, o Guardião da Fé. Nízia Trindade, ministra da Saúde, afirmou que o governo federal pretende adotar mais tecnologia para enfrentar o aumento dos casos de dengue no país. A repórter Tânia Vinhas traz as informações publicadas pela agência Gov. O aumento nos casos de dengue atestam um dos impactos da mudança climática. Só nesse ano, de janeiro a agosto, foram notificados 6,5 milhões de casos prováveis no país. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, houve uma escalada de casos em função do aumento da temperatura e das chuvas esparsas, porém intensas, e esse cenário, infelizmente, deve ser o novo normal. Ela explica que, como a população deverá conviver cada vez mais com arboviroses, o país precisa criar ações de antecipação em todas as esferas, federal, estadual e municipal. O governo brasileiro lançou um plano de ação na última semana para reduzir os impactos da dengue e outras doenças no próximo período sazonal no Brasil. Serão investidos cerca de R$1,5 bilhão para diminuir os números de casos por dengue, chikungunya, zika e oropouche. Serão 6 eixos de atuação, que deverão ser implementados ainda este ano. Entre eles estão a prevenção, o controle vetorial, a organização da rede assistencial e a comunicação e participação comunitária. Um dos objetivos específicos do plano é incluir novas tecnologias de controle vetorial, como a Wolbachia, uma bactéria presente em cerca de 60% dos insetos que impede que os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela se desenvolvam dentro do animal. O método já foi testado em Niterói, no Rio de Janeiro, e mostrou ótimos resultados. Outra estratégia importante é investir na imunização contra a dengue. A ministra ressaltou a necessidade de conscientização da população, inclusive para a segunda dose da vacina destinada ao público de 10 a 14 anos, que está com baixa adesão. Ela ainda destacou a nova vacina em dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan, que depende da submissão e análise pela Anvisa. Tomara que ela chegue logo para todos os brasileiros. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tânia. E os mais recentes resultados do ensaio clínico da vacina do Butantan mostraram uma proteção de 89% contra a dengue grave. E o imunizante manteve a eficácia por até 5 anos após a aplicação. E agora eu quero fazer aqui uma correção. Na matéria que nós divulgamos aqui no primeiro bloco do Boletim Câmara sobre os eventos que acontecem aqui na Câmara na semana que vem, nós noticiamos que teriam 3 eventos, mas esquecemos de incluir a audiência pública em que a Secretaria de Saúde vai apresentar as suas ações durante o segundo quadrimestre. Então, na semana que vem, teremos 4 eventos. Essa audiência pública acontece na segunda-feira, no período da tarde, a partir das 2 horas, aqui no plenário. De qualquer forma, mais informações você encontra na nossa agenda, que fica no nosso site, que é o câmarataubaté.sp.gov.br. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil.
Jornal Vale destaca: cartórios eleitorais do Vale preparam urnas para eleições. O procedimento é padrão e acontece em todos os cartórios da região. Por conta do volume de trabalho, os funcionários que passam por treinamento precisam trabalhar até no final de semana. G1 traz como manchete: homem acusado de assediar mulher durante caminhada em Taubaté é identificado e vai responder em liberdade. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira e foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher. O homem vai responder por importunação sexual. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: governo deve proibir cartão do Bolsa Família para bets após pedido de urgência de Lula. O presidente defende que programa é para alimentação e necessidades básicas, afirma ministro responsável pela área. O chefe do executivo tomou conhecimento da situação por meio da nota técnica emitida pelo Banco Central, que indicou gastos de 3 bilhões em apostas por beneficiários do Bolsa Família somente via Pix e no mês de agosto. E por fim, a CNN Brasil traz a manchete: queda do poder de compra é a maior preocupação dos brasileiros, diz pesquisa. Levantamento de uma companhia de seguros mostra nível do país acima dos patamares global e latino-americano. Conforme o levantamento, 88% dos entrevistados apontaram a situação como principal apreensão entre problemas de ordem social. E na nossa retrospectiva da semana, você revê o que foi destaque aqui no Boletim Câmara. A gente começa com a entrevista de segunda-feira, quando o fisioterapeuta Jorge Alves da Silva Júnior explicou quais são os principais problemas de coluna e os cuidados a serem tomados. É muito grande, sim. Hoje, a Organização Mundial da Saúde ela tem um dado alarmante sobre isso, que quase 90% da população mundial sofre com dores relacionadas à coluna, principalmente nas vértebras lombares, e muito tem a ver com o estilo de vida. Nós acabamos culpando a coluna, que é uma proteção ali dos nervos e da medula do sistema nervoso central, porém, o nosso estilo de vida que leva ela a ter essas dificuldades de sobreviver sem dor. Sedentarismo, uma má alimentação, e automaticamente ela acaba com o tempo, né, de maneira natural, desenvolvendo alguns problemas que a gente pode sim ajudar de maneira bem funcional. Na terça-feira, o vereador João Henrique Dentinho comentou sobre a audiência pública do Conselho Municipal de Assistência Social. Ontem eu vi dizendo um elogiando o outro. O CMAS elogiando o trabalho da atual diretoria, então parabenizo aí o Luiz Lobato, nosso padre Luiz Lobato, né, que é o atual secretário de Desenvolvimento, a Natália, justamente porque assim, nós estamos tendo nesse momento o diálogo deles. O mais importante é isso. Apesar do Conselho Municipal de Assistência fiscalizar o poder público, toda a sua diretoria estava presente na mesa conosco, um elogiando o trabalho do outro. A fiscalização está acontecendo, porém todo o trabalho de parceria do poder público também. E a gente conheceu ali valores que a gente, lá Santa Verônica mesmo, a Santa Verônica recebe 380 por ano do poder público. Então recebe um dinheiro, tem um valor que muitas vezes até mesmo não chega para a população acaba não sabendo disso, como o poder público atua. E para vocês entenderem, todas essas organizações, todas as emendas que nós deixamos, eles só podem receber a verba no ano seguinte se eles fizerem corretamente a sua prestação de contas no ano corrente. Fechou 31 de dezembro de 2024, eles têm que estar com tudo, com a prestação de contas certinha, onde gastou, nota fiscal e tudo mais, e já com um plano de trabalho para 2025. Esse plano de trabalho é o que eu chamo de projeto. Você tem um plano de trabalho que você oferece lá no conselho, você consegue verba, só que você tem que prestar conta. Então, eu achei muito bacana que isso está acontecendo no município de Taubaté, de uma forma de diálogo antipartidário. A gente viu várias denominações partidárias, que a gente conhece as pessoas são de várias denominações partidárias, mas não, são todas em prol comum, que é o atendimento às pessoas com vulnerabilidade, às pessoas com necessidade mesmo na cidade de Taubaté, crianças, jovens e idosos.
E na quinta-feira, a vereadora Thalita Cadeirante falou sobre a solenidade realizada aqui na Câmara em homenagem ao Dia Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência. Na verdade, ele aconteceu naturalmente, né? Porque a gente que vive a deficiência no dia a dia, independente se a gente tem uma deficiência ou se a gente vive com pessoas com deficiência na nossa família ou dentro do ciclo de amigos próximo, a gente já sabe as lutas que a gente encara diariamente. A gente já sabe que é árdua a luta pela transformação da sociedade, como precisa ser feita para que ela se torne inclusiva, né? Como eu costumo dizer, o problema não está nos nossos corpos, não está na nossa deficiência, está no mundo que não é acessível. Então, a gente já sabe que para transformar tudo isso é uma luta bem árdua e que a gente faz isso diariamente, cada qual na sua função, né? Por isso, hoje foi um momento que naturalmente saiu os sabores, as delícias do que é também viver uma realidade incomum, entre muitas aspas aqui, né? Quando a gente abre a visão, a perspectiva do que pode ser realizado a partir daquilo que é visto como uma deficiência, a gente tem muitas coisas incríveis também, né? A gente tem para-atletas, a gente tem maternidades atípicas, a gente tem pessoas incríveis que estão ocupando vários espaços e transformando essa realidade que a gente quer transformar. Então, essas delícias de ser quem a gente acontece naturalmente. A vida já é uma luta diária, né? Mas tem muita coisa boa também. E ainda na quinta-feira, o apresentador Miguel Cáter, que comanda o Jogo Franco aqui na TV Câmara, trouxe tudo sobre a final do futebol amador de Taubaté. Joaquinzão completamente lotado, 5.000 pessoas mais ou menos foram prestigiar essa final entre Vila São Geraldo e União Operária. 2 times de muito peso no futebol amador da cidade de Taubaté, e tivemos um grande jogo. E quem saiu feliz dessa vez foi a torcida tricolor lá da Baixada. A equipe do Vila São Geraldo venceu por 1-0, com requintes de muita emoção. Gol aos 43 minutos do segundo tempo. A equipe do União Operária perdeu uma penalidade e aí 1-0 deu a 10ª conquista, o 10º título para a equipe do Vila São Geraldo. E nós temos o gol, inclusive, que foi de falta, o gol do Caio. A gente pode até soltar esse gol para você poder rever. Você já viu no Jogo Franco? Na sequência, a gente mostra o gol. E aí, com isso, o gol do Caio aos 43, o Vila São Geraldo acabou se sagrando campeão, decacampeão. É o campeão pela 10ª vez. E é o segundo time com mais títulos no futebol amador. Primeiro, o próprio União Operária, com 13, e agora o Vila São Geraldo com 10 títulos. Parabéns, rapaziada, lá da Vila São Geraldo. Lembrando que o Jogo Franco vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 5 horas da tarde, ao vivo, aqui na TV Câmara Taubaté. E agora seguimos com o nosso especial Eleições. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo realiza no próximo domingo, dia 6 de outubro, o teste de integridade das urnas eletrônicas e o teste de integridade com biometria. Os eventos serão realizados na capital das 8 da manhã às 5 da tarde. 33 urnas serão submetidas aos procedimentos nesse primeiro turno, sendo 30 no teste de integridade e 3 na inspeção com biometria. As auditorias ocorrem paralelamente à eleição e simulam uma votação para comprovar a segurança das máquinas. A diferença do teste padrão para a auditoria com biometria é que na análise com identificação biométrica são eleitores voluntários que liberaram as urnas com a impressão digital. Os testes são abertos ao público e estão previstos em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é mostrar que o programa da urna eletrônica registra corretamente o voto dos eleitores. As urnas eletrônicas submetidas aos testes são de sessões eleitorais já preparadas para votação. Ao serem escolhidas, as máquinas são retiradas das sessões e transportadas até os locais dos testes. Os cartórios eleitorais, então, fazem a substituição desses equipamentos por outras urnas de contingência para viabilizar a votação. Nos testes,
cédulas de papel são preenchidas com votos na véspera da eleição por representantes dos partidos políticos, das federações, coligações e terceiros. Essas cédulas ficam guardadas em urnas de lona lacradas. No dia da votação, os votos anotados nelas são digitados um a um nas urnas eletrônicas por servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público. Todas as etapas do teste são gravadas em vídeo e acompanhadas pelas entidades fiscalizadoras. Nesse processo, os votos em papel também são registrados em um sistema de apoio à votação que funciona em um computador. Após as 5 horas da tarde, o resultado da votação das urnas eletrônicas é comparado com a apuração manual para comprovar o adequado funcionamento do sistema eletrônico. Em eventual segundo turno, serão testadas 10 urnas. A terceira saída temporária de presos começou dia 17 de setembro e terminou no dia 23. Nas unidades prisionais do Vale, 3.410 detentos foram beneficiados, mas nem todos retornaram na data estabelecida. O repórter Lucas Levin fala mais sobre o assunto. Após a última saidinha temporária de presos no Vale do Paraíba, 137 detentos do regime semiaberto não retornaram aos presídios. Segundo o balanço da Secretaria de Administração Penitenciária, nas cidades de Caraguatatuba e São José dos Campos, todos os presos retornaram. Já em Tremembé, 119 dos 2.902 detentos não voltaram e em Potim, 18 dos 217 beneficiados também não retornaram. Os presos que não retornaram aos presídios equivalem a 4% do total beneficiado com a saidinha. Nos últimos 3 anos, a taxa de não retorno na região variou entre 4% e 7,3%. É importante lembrar que quando o preso não retorna à unidade prisional, ele é considerado foragido e perde automaticamente o benefício do regime semiaberto. Ou seja, quando recapturado, ele volta ao regime fechado. Obrigada, Lucas. E agora vamos para a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Sexta-feira, Taubaté vai ter uma tarde com o céu nublado e possibilidade de garoa. As temperaturas variam entre 19 e 36 graus. Os ventos podem chegar a 8 km por hora e a umidade do ar a 30%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h59 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E olha, ontem, quinta-feira, Taubaté atingiu uma temperatura de 36,5 graus, de acordo com o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Também foi registrada umidade do ar de 16%, o que equivale a uma temperatura, uma umidade de deserto, calor extremo e risco à nossa saúde. E de acordo com meteorologistas, uma frente fria está a caminho aqui da nossa região e deve chegar amanhã, sábado, para aliviar aí as temperaturas. As máximas devem ficar na casa dos 24 graus, ou seja, uma queda de aproximadamente 10 graus. Temos também 80% de possibilidade de chuva para amanhã, no período da madrugada e também no período da manhã. Mas o alívio vai ser temporário, viu? Porque no domingo a máxima prevista já aumenta e chega aos 29 graus. E a semana que vem deve ser de calor intenso mais uma vez. E agora uma boa notícia para o meio ambiente. O atual ciclo de despoluição dos rios do estado de São Paulo já tirou quase 900 mil metros cúbicos de detritos e ajudou no abastecimento de água de várias cidades. A repórter Tânia Vinhas traz os dados do programa Rios Vivos. Segundo a agência SP, o programa Rios Vivos já removeu o equivalente a 63,4 mil caminhões basculantes com detritos de rios paulistas. A iniciativa do governo estadual é um dos pilares do Plano de Resiliência Hídrica para auxiliar os municípios durante o período sem chuvas. A missão é desassorear rios e aumentar a oferta de água para a população.
Responsável pelo programa, o SP Águas, antigo Departamento de Águas e Energia Elétrica, recupera as margens dos rios. Com a limpeza do local, a capacidade de vazão do curso d'água aumenta e também previne enchentes em centros urbanos. Neste ano, o governo de São Paulo já atendeu 74 municípios e um total de 109 cursos d'água foram desassoreados, o que resultou em uma remoção de 887,8 mil metros cúbicos de detritos. O combinado é que o programa SP Águas cuide das intervenções e, em contrapartida, os municípios beneficiados deverão ficar responsáveis pela zeladoria do rio e da área revitalizada, proporcionando uma área de lazer e convivência da população. Em Taubaté, esse serviço começou com a desassoreação de um trecho de 2 quilômetros do rio Una. Um trecho de 890 metros do rio Itaim também está na lista para receber ações do programa. Volto com vocês. Obrigada, Tânia. E o programa Rios Vivos fortalece o Plano Estadual de Resiliência à Estiagem. Iniciativa essa que estabelece diretrizes e ações de prevenção, mitigação e resposta aos impactos da falta de chuva prolongada deste ano. E você sabia que crianças podem praticar escalada? Esse esporte ainda não é conhecido por muita gente, mas agora existe uma oportunidade bem interessante aqui em Taubaté. Quem traz mais informações é Josivaldo Oliveira. O Instituto para a Escalada de Taubaté está com inscrições abertas para crianças que queiram praticar a modalidade. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com Andrew Oliveira, que é diretor técnico do Instituto. Andrew, essas vagas são destinadas a quais crianças e público? Crianças da escola pública municipal de Taubaté, de 7 a 10 anos de idade. Não é necessário trazer nenhum equipamento, a não ser meia e garrafa para encher no bebedouro água. São todas as sextas-feiras, das 17 às 18 horas. Essas vagas são gratuitas ou tem alguma taxa para se pagar? As vagas são gratuitas, é oferecida pelo Instituto para Escalada aqui no ginásio Mantiqueira Escalada, Avenida Prefeito Moacir Freire, 615, Granja Daniel. As crianças que fizeram essa inscrição junto com os pais começam essas aulas quando? Elas começam já na primeira sexta-feira que elas vierem. A inscrição é feita de maneira online, através de um formulário. Tem que trazer a matrícula da criança em escola municipal pública e já pode estar escalando. A gente tem mais 6 vagas disponíveis para esse projeto. E essas crianças ficam aqui no Instituto com essas aulas às sextas-feiras até qual período deste ano? Até o dia 12 de dezembro de 2024. Como é que é o trabalho que vocês realizam aqui? É voltado para a formação profissional ou é um trabalho mais voltado à cidadania e à educação dessas crianças? É um trabalho voltado à iniciação esportiva numa modalidade olímpica. Escalada esportiva é uma modalidade olímpica e para ter futuros atletas a gente precisa começar na base, na iniciação esportiva. Através de jogos lúdicos, brincadeiras, com monitores especializados, profissional de educação física, a gente consegue dar um suporte para esses primeiros passos na modalidade. Além do site de inscrição, se tiver interesse, qual é a outra forma de contato para falar aqui com o ginásio Mantiqueira Escalada Esportiva? Pode vir diretamente aqui ou mandar uma mensagem no WhatsApp 12 99761 0560. Vamos repetir então o WhatsApp, por favor? 12 9761 0560. Andrew, muito obrigado pelas informações e a gente espera então que as crianças e pais interessados possam vir até aqui e fazer a sua inscrição e garantir o futuro dessas crianças em uma nova modalidade. Voltamos aos estúdios da TV Câmara Taubaté. Excelente iniciativa. E se você se interessou por essa oportunidade, o site com todas as informações sobre o Instituto para a Escalada é o institutoparaescalada.org.br. Obrigada, Josivaldo, pelas informações. A paixão pela ciência e a vontade de tornar o mundo um lugar melhor motivaram 3 alunos de uma escola em Maceió a desenvolver uma caneta adaptada para pessoas com Parkinson. A Inclupen utiliza vibrações controladas para estabilizar os tremores que são característicos da doença, proporcionando mais precisão e legibilidade na escrita.
Guilherme Santos, Vinícius de Sá e Vinícius Roberto dos Santos são alunos do 8º ano do ensino fundamental. E foi na sala de aula que tudo começou. A tarefa era criar qualquer tipo de produto que fosse inclusivo e sustentável. Os meninos lembraram do avô de um colega que tinha Parkinson e dificuldade de escrever e assinar documentos. A primeira versão da caneta era de papelão. Depois, os estudantes fizeram o segundo protótipo, uma invenção que resultou numa pesquisa abrangente, que incluiu revisão bibliográfica, desenvolvimento de protótipo e testes de participantes diagnosticados com Parkinson. Essa doença não tem cura, mas os tratamentos disponíveis garantem um mínimo de qualidade de vida para os pacientes. A doença atinge 1 a 2% da população mundial acima dos 65 anos e aumenta com a idade, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas tenham Parkinson. A invenção rendeu aos adolescentes o primeiro lugar na categoria de iniciação científica da 9ª edição da Feira Brasileira de Iniciação Científica. Parabéns aos alunos pela iniciativa. Final de semana chegando e todo mundo quer aproveitar para se divertir, né? Opção é o que não falta e nós trouxemos a agenda cultural com dicas imperdíveis. Agora vamos às informações com a nossa estagiária Isabela Vieira, que tem as atrações para esse final de semana. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da agenda cultural. Para começar, nessa sexta, o Mistal recebe a 35ª edição do Quinofórum, Festival Internacional de Curtas de São Paulo. O evento de classificação livre começa às 14h e reúne curtas-metragens da mostra infantil, com 68 obras de 3 estados brasileiros. Para quem curte artes manuais, a Feira de Artesanato acontece nesse final de semana no Museu Monteiro Lobato, das 9 da manhã às 4h30 da tarde. Agora falando de leitura, no sábado, a partir das 3 horas da tarde, acontece o lançamento do livro Evandro Campos, que reúne crônicas e histórias do jornalista. A autora da obra, Thelma Campos, estará presente na Estação do Conhecimento. A entrada é gratuita e, para confirmar a presença e não ficar fora dessa, é só mandar mensagem para o WhatsApp 11 988 15 1735. Agora, se você prefere um programa mais família, com a criançada, no sábado, o Sesc recebe às 4h30 da tarde a companhia As Clês. A atração fala sobre o surgimento da vida na Terra, narrando a história de Tateca e Tatica, 2 tatus gigantes. O programa é livre. Para encerrar a agenda de hoje, na quarta-feira, dia 2 de outubro, o Mistal recebe às 7 da noite o ciclo de palestras da 7ª edição da Mostra de Arte de Taubaté. A ação discute qual a importância do conhecimento de patrimônios materiais e imateriais da cidade. Essa foi a agenda cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Obrigada, Isabela. Ótimas dicas. Eu te encontro na próxima sexta-feira com mais dicas de lazer e entretenimento. E lembrando que hoje tem audiência pública das metas fiscais do 2º quadrimestre do IPMT, Unital e suas fundações a partir das 2 horas da tarde. Você pode acompanhar aqui no plenário ou pela TV Câmara Taubaté. E para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço a sua companhia. Essa foi a edição ao vivo desta sexta-feira, dia 27 de setembro. Eu retorno na segunda-feira, excepcionalmente às 8h30 da manhã, com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo final de semana, aproveite e até mais.